Mais uma derrota do governo Bolsonaro. A nossa política externa está a serviço de interesses estrangeiros, como nunca na história do Brasil. Não há governo que tenha colocado em risco a nossa segurança nacional como o governo Jair Bolsonaro. O Trump é o amo, Bolsonaro é o aio. Não é assim? Quantas vezes falei isso? Bolsonaro de joelhos ao imperialismo, como nenhum presidente na história do Brasil, desde Deodoro da Fonseca, fez. Ele é caso único. É um ponto, literalmente, no caso das relações diplomáticas, fora da curva. Né? Rompendo com os interesses do nosso país que estão consubstanciados aqui, inclusive sua política externa, no início dos primeiros artigos da nossa Constituição. Ele fez aquela primeira visita aos Estados Unidos, vocês se recordam, patética, a Washington, quando nos jardins da Casa Branca, ele quase se ajoelhou para o Trump, né? Defendeu a reeleição do Trump e depois fez mais duas breves visitas, votando na ONU, de acordo com os interesses norte-americanos. Inclusive teve votações que o Brasil estava acompanhado. Olha com quem o Brasil votou só: Israel, Estados Unidos e Brasil. 3 votos contra toda a ONU, quase 200 votos contrários, né? Apoiando propostas absurdas internacionais. O Brasil está votando na ONU junto com os países islâmicos contra os direitos das mulheres. É a política de Ernesto Araújo. E a política, portanto, do presidente da República, Jair Bolsonaro. Então ele se ajoelhou ao imperialismo. Quantas vezes nós dissemos que isso seria nocivo aos nossos interesses? E o que acontece? O Brasil, Bolsonaro autorizou que qualquer americano entre no Brasil sem visto. Qualquer um, pode ser bandido. Pode vir aqui que está aberto. Bolsonaro autorizou. Teve contrapartida? O Brasil, qualquer brasileiro pode entrar nos Estados Unidos sem visto? Não. Bolsonaro autorizou a importação de etanol e trigo sem impostos. Sem impostos. Especialmente o etanol, que nós somos, não precisa dizer, o sucesso que é o programa do Proálcool, criado em 1975. Contrapartida teve? Não. Né? Aí, no meio dessa política de aio, né, ele resolveu a dizer que os Estados Unidos apoiavam, né, e o Trump disse: não, nós vamos apoiar. Ele fez o papel do bobo na história. Na entrada na OCDE. Mas para vocês entrarem na OCDE, na OMC precisa sair do status de país em desenvolvimento. O Bolsonaro, olha que ponto baixo nós chegamos. O Bolsonaro solicitou ao OMC, a Organização Mundial de Comércio, que retirasse o status de país em desenvolvimento, que permite uma série de ganhos. Por exemplo, a Índia está no OMC e tem status de país em desenvolvimento. A China é idem. Mas são países dignos, que têm presidentes que honram a Constituição e sua bandeira. Presidentes que são efetivamente patriotas. Não esse, que não é patriota, que não honra a nossa bandeira e muito menos a Constituição. Esse, enganado pelo Trump, foi lá na OMC e retirando o status de país em desenvolvimento para entrar na OCDE. E o que aconteceu? O Brasil entrou na OCDE? Não. Foi humilhado pelos Estados Unidos. Humilhado. Estou dizendo uma das coisas. E a questão da carne? A nossa carne, que é melhor, tem todas as condições sanitárias, o que eles fizeram? Preço melhor, etc. O que eles fizeram? Não, aqui não entra a carne brasileira. E poderia listar uma série de humilhações que o Brasil passou. Que o aio, que não representa o Brasil, que não é patriota, que não honra a nossa bandeira, nada disso. Ele usa a palavra patriota quando ele devia, na verdade, como falava com as crianças antigamente, dar um tapinha na boca ao falar patriota. Aí eu falar da nossa bandeira, dá um tapa, porque ele não honra a nossa bandeira e nem é patriota. E nunca foi. E nunca foi. Certo? Saiu com desonra do exército, não podemos esquecer, ele saiu com desonra do exército. Então, esse homem, que momentaneamente ocupa a presidência da República, né, e nosso instrumento de combater é sempre o uso da Constituição, não o uso da violência, porque fascista é ele, e não nós. Nós defendemos a democracia, não a coação que ele faz à liberdade de imprensa, os ataques que ele faz a canais de televisão, a jornais, a jornalistas, né? Eu quero ver se ele tem condições de debater tete a tete. Lembra quando ele debateu comigo em 2017? Acessem, ele não conseguia falar. Ele não sabia o que era setor primário, secundário e terciário da economia. Não sabia falar.
Falar. Assistam. Tem milhões de views. Ainda estava na época da Jovem Pan. É bom que dá um dinheiro para eles, né? E lá vejam. Agora a humilhação suprema foi a retomada das tarifas sobre o aço e o alumínio. Argumentando o Trump que o Brasil está desvalorizando a moeda porque quer. Porque com isso fica mais barato as exportações, né? Nada, está desvalorizando porque temos um falastrão na economia. Quem foi o primeiro a dizer que o Guedes era falastrão? Eu. E vocês são testemunhas. Estou dizendo isso há tempo, é um falastrão.